Bom dia, meus amores, tudo bom? A gente vai começar então hoje com o nosso quarto módulo. Sei que é totalmente, né? A gente já sai de corpo humano e de repente entra em energia. E o nosso quarto período vai falar exatamente de energia elétrica. E foi por isso que eu dei aquela introdução para vocês na aula passada, justamente para a gente conseguir caminhar bem nesse período, tá? Então vamos lá. A gente já começa na página 202, falando de energia elétrica, né? Acender uma lâmpada, conservar alimentos na geladeira, ligar o chuveiro, esquentar um alimento no micro-ondas, ver televisão. Estamos fazendo uso da energia elétrica em todas essas situações. Tudo parece tão automático que não é possível imaginar como os nossos antepassados viviam sem o conforto e os benefícios da eletricidade, né? E aí nós vamos falar de eletrodinâmica. Então, vamos com marca-texto, perdão. O primeiro parágrafo aí, ele pergunta: no seu dia a dia, que tipo de atividade depende da energia elétrica? Várias: ligar o ventilador, carregar o celular, ligar a televisão, certo? E aí ele pede pra gente observar ao nosso redor. A gente pode perceber a quantidade de equipamentos elétricos que nós utilizamos no nosso dia a dia, seja em casa, seja em atividades profissionais. Eu estou usando o celular agora. E é difícil imaginar o mundo de hoje sem o uso de energia elétrica. Imagina como seria, não teria como. Então, com marca-texto: o estudo das cargas elétricas em movimentos e dos efeitos gerados por esse movimento ordenado é chamado eletrodinâmica, tá? Que é essa dinâmica do estudo das cargas elétricas. Importantíssimo isso aí. Então, nós vamos ver que ao longo dos tempos, né, a gente conseguiu descobrir a luz, a eletricidade, a não precisar usar mais de vela, né, porque hoje a gente tem as lâmpadas, o uso da energia elétrica ao nosso favor, que os nossos antepassados não tinham esse recurso, certo? Então, hoje em dia, a gente vai, aperta o receptor ou o interruptor e pá, a gente tem luz. E a gente sabe bem que há muito tempo atrás as coisas não eram assim. Tinha que pegar lenha, tinha que arriscar ali pauzinho com pauzinho para poder pegar fogo. E é exatamente a eficácia da eletrodinâmica que nós vamos estudar nesse período. Então, partindo para a página 205, a gente já vai entrar em circuito elétrico. A energia elétrica é distribuída para uma grande parcela da população mundial e a maior parte das pessoas entra em contato com os efeitos elétricos por meio de alguns aparelhos, né? Então, se eu boto o telefone para carregar, estou em contato, né, com essa parcela de população que tem acesso à luz, tá? Então, se eu ligo o liquidificador, se eu tenho luz na minha casa, eu faço parte dessa população que tem energia elétrica, né? Embora a gente saiba que os mais pobres não têm. A gente ainda vive num país que tem pessoas que não têm acesso tanto ao saneamento básico quanto à luz, tá? Mas no meu caso, no seu, nós temos esse acesso. Então, para a gente entender o que é um circuito elétrico, marca-texto novamente, em sua forma mais simples, um circuito elétrico ele representa um caminho fechado e é constituído de um material capaz de transportar cargas elétricas chamado de fio condutor. Então, vamos entender essa imagem. Isso aqui é um circuito, tá? Isso aqui é um circuito. E aí a gente precisa dar uma olhada para a gente poder entender, tá bom? A fotografia abaixo. Vamos lá, eu precisei pausar aqui o vídeo, mas vou dar continuidade aqui com vocês. A gente precisa entender como é que funciona esse circuito, tá? Então, a gente tem que olhar a imagem e a gente vai ver que aqui é uma lâmpada e que o objetivo desse circuito aqui é a lâmpada acender. Então, a gente tem como se fosse um interruptor, tá? Que é para fazer com que a carga elétrica, ela faça esse percurso até que chegue na lâmpada, para que ela acenda, tá? Então, quando o clipe, por isso que a gente tem uma imagem maior aqui, ele está fora, está aberto, é porque não vai passar a energia. Mas se juntar o clipe aqui nesse outro parafuso, como se fosse esse outro parafuso,
Então, quando fechar, aqui está aberto, não vai ter energia. Mas se a gente juntar um no outro, fechar, então a gente vai ter energia, tá? Então aí começa todo o percurso. E aí, para que esse circuito funcione, a gente precisa de um gerador de energia, que no caso é utilizado a pilha, tá bom? Então vai ser tirado da pilha para poder fazer com que a lâmpada acenda. Não tem nada de muito misterioso, tá? Para que vocês não fiquem apavorados por conta do assunto desse período. Então, num circuito elétrico, a gente vai ter 3 componentes importantes, tá? O primeiro vai ser a fonte de energia, o segundo vai ser o condutor, que geralmente é fios, que eles fazem aquele percurso, né? E aí, nós vamos ter um dispositivo, que é o nosso objetivo central para ter feito todo aquele circuito, que no caso ali é a lâmpada, tá? Então, a gente tem a fonte de energia, que pode ser pilha, pode ser bateria, né? Que é de onde vai ser arrancada essa energia para fazer com que tal coisa acenda. A gente tem a condução, que é utilizado o fio para fazer o percurso. E a gente vai ter o dispositivo que, enfim, a gente quer que funcione, que no caso aqui é uma lâmpada. Então, lá depois do número 2, vem explicando e eu quero que vocês marquem o texto, tá? Um circuito elétrico, ele é constituído de pelo menos 3 componentes, uma fonte de energia, que pode ser uma pilha ou uma bateria, um condutor, que na maioria das vezes é um fio metálico, e um dispositivo, como uma lâmpada ou um motor, que utilizará a energia elétrica estabelecida no circuito. Marcar até aí, tá? E aí ele vai explicar que o gerador elétrico do exemplo apresentado é a pilha que vai fornecer a energia elétrica do circuito. Por isso que eu falei lá quando eu expliquei da parte do circuito, né? Tem que ter uma pilha ou tem que ter uma bateria, porque senão você vai fazer todo aquele percurso com fio, mas não vai funcionar, porque não tem condução elétrica, certo? Então aí nós partimos para a página 206, daqui a pouco eu libero esse vídeo. Os fios, eles são constituídos de condutividade elétrica, tá? Então, a gente tem o material condutor, que é aquela parte metálica de dentro do fio. Quem já viu fio descascado sabe o que eu tô falando, que é aquela partezinha de ferro, de metal por dentro do fio. Ali é o material condutor. E a gente tem a parte isolante, tá? Então, eu fiz o esquema aqui. Se vocês quiserem, vocês colocam no de vocês também, tá bom? Então, quando a gente descasca um fio, ele fica assim. E aí a gente tem a parte do fio, que é a borracha, que é a parte que isola, e a gente tem a parte de condução. Então, aqui eu coloquei material condutor e aqui eu coloquei material isolante, tá? Bom, e aí embaixo a gente vai falar do circuito aberto e o circuito fechado, que é o que eu estava falando ainda há pouco, tá bom? Então, aqui nesse caso, a gente tem os interruptores, que é como se fosse... eu não sei explicar para vocês como é que se fosse, mas vocês vão reparar. Aqui está aberto e aqui está fechado, tá? Então, se tiver aberto, não vai correr energia. Se tiver fechado, vai correr energia, tá bom? Então, muitos circuitos elétricos, ele vai apresentar um interruptor, que é o liga e o desliga, que vai permitir o usuário exatamente fazer o que eu acabei de falar. Assim, ele é um elemento responsável ou não pela passagem de cargas elétricas. Então, se ele estiver aberto, não passa nada. Se estiver fechado, passa. É assim que funciona nos nossos interruptores. E aí é importante que um circuito ofereça um caminho para que o fluxo organizado de cargas elétricas vá de fonte de alimentação, ou seja, do gerador até o dispositivo, tá? Então, é por isso que precisa desse percurso certinho, tá vendo? Então, a gente tem um percurso do interruptor para o nosso objetivo, do interruptor para a fonte geradora de energia, para fazer com que a nossa lâmpada ela acenda, tá bom? Precisa ter essa conexão, esse circuito, senão não funciona. Então, tá aberto, não tá passando nada. Quando fecha, vem, puxa a energia daqui, liga aqui, vai permanecer ligado porque está ligado no interruptor, então vai continuar fechado. Se eu abrir, ele trava, né? Então não vai deixar passar condução alguma. Então a gente já entendeu que circuito elétrico aberto
Circuito elétrico fechado é quando o interruptor está ligado e desligado. Só que aqui, para que a gente não se confunda, quando está fechado é porque está ligado, quando está aberto é porque está desligado, certo? Pulem para a parte 2, o outro vídeo, que senão esse aqui vai ficar muito grande e aí vai ficar muito chato da gente poder continuar aqui e colocar um vídeo muito grande, tá bom? Paramos na página 207.